2026. Será seu melhor ano ou apenas mais uma desculpa? Pare. Antes de continuar rolando, antes de buscar mais um vídeo, mais uma promessa, mais uma distração, pare por alguns segundos. Porque se você chegou até aqui, no fundo sabe que algo não está certo. Não no mundo, em você. E essa sensação não começou agora. Ela vem se acumulando ano após ano, toda vez que o calendário muda, mas a sua vida permanece estranhamente igual. Todo início de ano carrega uma mentira silenciosa, a de que o tempo vai corrigir aquilo que nós não tivemos coragem de enfrentar. Você chama isso de esperança. Os estoicos chamavam de ilusão. Sêneca escreveu que a vida não é curta. Nós é que a tornamos curta quando adiamos o que precisa ser feito. E a verdade é que 2026 não chega como um salvador. Ele chega como um espelho. Olhe com honestidade. Quantas vezes você prometeu que dessa vez seria diferente? Quantas vezes disse que iria mudar hábitos, atitudes, decisões, e quantas vezes voltou exatamente ao mesmo padrão? Não porque você seja incapaz, mas porque é mais confortável acreditar que o próximo mês, o próximo ano, o próximo cenário vai facilitar as coisas. 2026 não vai facilitar. Ele não vai diminuir seus medos. Não vai organizar seus pensamentos. Não vai te dar disciplina. Ele vai fazer o que todos os anos fazem, exigir respostas. E se você entrar nele com uma mente fraca, reativa e indisciplinada, sairá dele com as mesmas desculpas, só que mais cansado. Marco Aurélio, imperador de Roma, escrevia para si mesmo como alguém tentando não se perder em meio ao poder, ao caos e à própria mente. Ele não perguntava se estava motivado. Ele se lembrava de que a vida é curta, imprevisível e indiferente aos nossos desejos. Não para se desesperar, mas para agir com urgência e clareza. O problema não é que a vida seja difícil. O problema é que você talvez esteja tentando viver sem assumir responsabilidade total por quem está se tornando. Epicteto dizia que o homem não é perturbado pelos acontecimentos, mas pela forma como os interpreta. E a maioria interpreta o desconforto como um sinal para parar, quando deveria ser um sinal para crescer. Este vídeo não é sobre promessas vazias, não é sobre frases bonitas, não é sobre motivação passageira, é sobre encarar o fato de que ninguém virá te resgatar, que o mundo continuará injusto, o tempo continuará passando e as oportunidades continuarão indiferentes a quem não está preparado. Ou você se fortalece ou é levado pela corrente. Então, antes de seguir assistindo, decida algo simples, mas profundo. Você vai usar 2026 como uma ferramenta para se tornar mais disciplinado, mais consciente e mais forte. Ou vai usá-lo como mais uma desculpa elegante para adiar a vida que sabe que deveria estar vivendo? A resposta não está no futuro, ela começa agora. A ilusão do ano novo. Existe uma crença silenciosa que domina quase todas as pessoas. A ideia de que um novo ano representa um recomeço automático. Como se o simples ato de mudar o número no calendário tivesse o poder de apagar hábitos, corrigir decisões e reorganizar uma mente confusa. Os estoicos viam isso como uma forma sofisticada de auto-engano. O tempo não transforma caráter. Ele apenas amplia aquilo que já existe. Quando alguém diz ano novo, vida nova, geralmente está dizendo ano novo, mesma mentalidade. Porque se a disciplina não existia em dezembro, ela não surge magicamente em janeiro. Se a coragem faltava ontem, ela continuará faltando amanhã. Sêneca alertava que a esperança mal colocada é uma das formas mais eficazes de desperdiçar a vida. Ela cria a sensação de progresso sem exigir mudança real. Observe como as pessoas tratam o tempo como um aliado que fará o trabalho por elas. Adiam decisões difíceis, conversas necessárias e esforços desconfortáveis, acreditando que no futuro estarão mais prontas. Mas o futuro
não prepara ninguém. Ele apenas chega. E quando chega, encontra a mesma mente que sempre foi alimentada por distrações, desculpas e medo. Marco Aurélio não esperava dias melhores para agir melhor. Ele se lembrava diariamente de que acordaria cansado, enfrentaria ingratidão e lidaria com obstáculos, não como pessimismo, mas como preparação mental. Ele sabia que esperar condições ideais é uma forma elegante de não agir. O estoico age apesar do caos, não depois que o caos passa. A ilusão do ano novo também cria um efeito perigoso. Ela oferece permissão para errar sem responsabilidade. Depois eu compenso. No próximo ano eu levo a sério. Mas cada adiamento ensina algo à mente. Ensina que fugir é aceitável. E aquilo que você tolera hoje se torna o padrão que te controla amanhã. Epicteto dizia que não são os eventos que nos ferem, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. Quando você acredita que precisa de um novo ano para mudar, está julgando que o presente não é suficiente. Está dizendo, mesmo sem perceber, que agora você não tem poder. E essa crença é uma prisão invisível. A verdade estoica é simples e dura. Todo dia é o mesmo dia quando se trata de caráter. Não existe segunda-feira milagrosa, não existe janeiro transformador, não existe ano redentor. Existe apenas a decisão repetida de agir corretamente, mesmo quando ninguém vê e nada parece recompensador. A maioria não fracassa por falta de capacidade, mas por excesso de expectativa no tempo. Esperam que o tempo cure o que só a disciplina resolve. Esperam que o tempo organize o que só a responsabilidade pode alinhar. Mas o tempo é neutro. Ele não constrói nem destrói. Ele apenas revela. Se você entrou em 2026 acreditando que este ano seria diferente, sem que você fosse diferente, já começou errado. O calendário não exige nada de você, a vida exige. E quanto mais cedo você abandonar a ilusão do ano novo, mais cedo assume o controle do único momento onde a mudança é possível. Agora. Você não controla o mundo, e isso é libertador. Uma das maiores fontes de sofrimento humano é a tentativa constante de controlar aquilo que nunca esteve sob nosso domínio. Pessoas, acontecimentos, opiniões, o passado, o futuro. A mente moderna vive em guerra com a realidade, exigindo que o mundo se comporte de acordo com seus desejos. Os estoicos viam isso como uma receita garantida para a frustração. Epicteto foi direto. Algumas coisas dependem de nós, outras não. E confundir essas duas categorias é viver em conflito permanente. Você não controla como as pessoas te tratam. Não controla se será reconhecido, elogiado ou ignorado. Não controla se o esforço será recompensado imediatamente. Ainda assim, a maioria entrega sua paz mental a essas variáveis externas, como se a própria estabilidade emocional dependesse da aprovação do mundo. E quando o mundo não corresponde, como quase nunca corresponde, surge a raiva, a ansiedade e o ressentimento. O estoicismo não ensina resignação passiva. Ele ensina clareza. Ensina que gastar energia tentando moldar o que é externo é desperdiçar a única força que realmente importa, a capacidade de escolher como agir diante do que acontece. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que não controla os eventos, mas controla se será justo, disciplinado e racional em meio a eles. Existe algo profundamente libertador em aceitar que o mundo não te deve nada. Quando essa expectativa morre, algo estranho acontece. Você para de reclamar e começa a agir. Para de esperar validação e começa a construir. Para de se vitimizar e assume responsabilidade. A aceitação não enfraquece, ela fortalece, porque elimina a guerra interna contra o inevitável. Grande parte da ansiedade moderna nasce da tentativa de prever e controlar o futuro. Medo do que pode dar errado, do que podem pensar, do que pode ser perdido. Mas o futuro é, por definição, incerto. Sêneca alertava
que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Quando você tenta controlar o amanhã, sacrifica o único momento onde pode agir com excelência, o agora. O estoico entende que a vida será injusta, imprevisível e, muitas vezes, cruel. Não porque ele seja pessimista, mas porque ele é honesto, e essa honestidade o prepara. Quem aceita a instabilidade da vida não se quebra quando ela muda. Quem exige estabilidade vive constantemente frustrado. Ao aceitar que você não controla o mundo, você passa a dominar algo muito mais poderoso, sua postura, suas escolhas, seus valores. Ninguém pode impedir você de agir com caráter. Ninguém pode te obrigar a abandonar a disciplina. Ninguém pode decidir como você interpreta o que acontece. Isso sempre foi seu. Epicteto dizia que a verdadeira liberdade não é fazer o que se quer, mas não querer aquilo que não depende de nós. Essa frase parece simples, mas é brutal. Ela exige que você abandone expectativas irreais, fantasias de controle e a necessidade constante de aprovação. Em troca, ela oferece algo raro: tranquilidade interior. 2026 será caótico como todos os anos. Haverá perdas, atrasos, injustiças e frustrações. A diferença não estará nos eventos, mas na sua preparação mental. Se você entrar no ano esperando controle total, sofrerá. Se entrar aceitando o caos e focando no que depende de você, crescerá. Quando você finalmente entende que não controla o mundo, algo se alinha dentro de você. A mente fica mais silenciosa, as decisões ficam mais claras, o peso da expectativa cai, e no lugar surge força. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque você parou de lutar contra aquilo que nunca precisou ser controlado. Disciplina. Não é motivação, é identidade. A maioria das pessoas passa a vida inteira esperando sentir vontade para agir. Esperam motivação, inspiração, confiança, energia. Mas os estoicos entenderam algo que a mentalidade moderna ignora. Quem depende de motivação já decidiu ser inconsistente. A motivação é emocional, instável, influenciada pelo humor, pelo clima, pelo cansaço. E tudo que depende dela nasce frágil. Marco Aurélio acordava cansado, sobrecarregado e cercado de responsabilidades. Ainda assim, escrevia que a natureza do ser humano é agir conforme a razão, não conforme o conforto. Ele não perguntava se estava animado para cumprir seu dever. Ele entendia que agir era parte de quem ele era. Disciplina, para o estoico, não é uma ferramenta, é um reflexo do caráter. Quando você diz, não estou motivado, o que realmente está dizendo é, a minha identidade ainda é fraca. Porque pessoas disciplinadas não se definem pelo que sentem, mas pelo que fazem repetidamente. Elas não negociam com a própria consciência. Elas não transformam o básico em exceção. Elas agem porque é isso que alguém como elas faz. Existe um erro perigoso em tratar disciplina como algo temporário. Algo que você ativa quando quer mudar de vida e abandona quando fica cansado. Os estoicos não pensavam assim. Para eles, disciplina era como respirar, não algo que se questiona diariamente, mas algo que se pratica automaticamente. Quando a disciplina vira identidade, ela deixa de exigir esforço consciente. Epicteto ensinava que não controlamos o que sentimos, mas controlamos o que fazemos com esses sentimentos. Sentir preguiça, medo ou desânimo é humano. Obedecer a esses impulsos é opcional. O problema é que a maioria treina a mente para obedecer ao impulso mais fraco. E aquilo que você obedece repetidamente se torna seu senhor. Toda vez que você faz o que precisa ser feito, mesmo sem vontade, você reforça uma identidade interna poderosa, a de alguém confiável para si mesmo. E toda vez que você cede, você ensina à sua mente que promessas não importam. Com o tempo, essa quebra de confiança interna corrói a autoestima, a clareza e o respeito próprio.
Sêneca alertava que uma mente indisciplinada é uma mente escrava, não de pessoas, mas de desejos passageiros. Quem vive reagindo ao prazer imediato perde a capacidade de sustentar esforço no longo prazo. E sem esforço sustentado, não há construção, não há evolução, não há grandeza. Disciplina não significa rigidez emocional ou vida sem prazer. Significa hierarquia. Significa que a razão ocupa o lugar mais alto e os impulsos ocupam o lugar que merecem, subordinados. O estoico não elimina desejos, ele os governa. Ele entende que nem tudo que é agradável é bom e nem tudo que é difícil é ruim. 2026 não vai exigir mais motivação de você. Vai exigir constância, vai exigir que você faça o que é correto em dias comuns, silenciosos e cansativos. É nesses dias que a identidade se consolida. Qualquer um age quando está inspirado. Poucos agem quando ninguém vê e nada parece recompensador. Então, entenda isso com clareza. Ou você se torna uma pessoa disciplinada, ou continuará tentando se disciplinar para se tornar alguém. O estoicismo ensina o caminho inverso. Primeiro, você decide quem é. Depois, suas ações apenas confirmam essa decisão. E quando disciplina vira identidade, desistir deixa de ser uma opção. O conforto é o inimigo invisível. O maior perigo da vida moderna não é o sofrimento, a escassez ou a dificuldade. O verdadeiro perigo é o conforto constante. Nunca foi tão fácil evitar esforço, adiar decisões e anestesiar a mente. Tudo hoje é rápido, acessível e imediato. E exatamente por isso, nunca foi tão raro encontrar pessoas fortes. O conforto não destrói de forma explícita. Ele corrói lentamente, sem que você perceba. Sêneca alertava que uma vida suave demais enfraquece o espírito. Não porque o prazer seja errado, mas porque a ausência de resistência destrói a capacidade de suportar a realidade. O corpo que nunca enfrenta peso se torna frágil. A mente que nunca enfrenta desconforto perde profundidade, paciência e foco. Quando tudo é fácil, qualquer obstáculo parece injusto. A maioria das pessoas não escolhe conscientemente uma vida confortável. Elas escorregam para ela, um hábito de cada vez, dormir mais do que deveria, fugir do silêncio, escolher o prazer imediato em vez do esforço necessário. Cada concessão parece pequena, quase inofensiva, mas juntas elas constroem uma mente treinada para evitar tudo que exige disciplina. Epicteto dizia que aquilo que você evita acaba te dominando. Se você evita esforço, o esforço se torna seu inimigo. Se evita o desconforto, qualquer dificuldade passa a parecer insuportável. O estoico entende algo que poucos aceitam. Fugir do desconforto não traz paz, traz dependência. Dependência de estímulo, de distração, de alívio rápido. Existe uma mentira moderna que diz que você merece estar confortável o tempo todo, que disciplina é opressão, que esforço constante é sofrimento desnecessário. Mas a realidade cobra seu preço. O conforto contínuo gera vazio, inquietação e uma sensação silenciosa de estar desperdiçando a própria vida. O corpo descansa, mas a mente apodrece. Marco Aurélio lembrava a si mesmo de não se apegar ao conforto porque sabia que ele cria fragilidade. Quem se acostuma demais ao fácil se revolta quando a vida exige algo, e a vida sempre exige. Não importa o quanto você se esconda, o momento do teste chega, e nesse momento o conforto não protege, ele abandona. O estoicismo não glorifica sofrimento inútil. Ele ensina a escolher dificuldades que fortalecem. Acordar cedo quando ninguém vê. Manter disciplina quando não há motivação. Permanecer firme quando seria mais fácil desistir. Essas escolhas constroem algo invisível, mas poderoso. Respeito próprio e força mental.
Toda vez que você escolhe o conforto em vez do dever, você ensina sua mente que aquilo não é prioridade. E tudo que não é prioridade, com o tempo, é abandonado. O conforto ensina a desistir sem culpa. O desconforto ensina a continuar sem aplausos. 2026 não será gentil com mentes frágeis. Ele exigirá constância, resistência emocional e clareza. Se você entrar nesse ano buscando conforto, ele vai te quebrar. Se entrar buscando força, ele vai te moldar. A diferença não está nos eventos, mas na postura com que você os enfrenta. O conforto promete paz, mas entrega dependência. O desconforto promete esforço, mas entrega liberdade. E o estoico entende que a verdadeira liberdade não está em evitar a dor, mas em ser forte o suficiente para não ser controlado por ela. A morte como ferramenta de foco, memento mori. A maioria das pessoas evita pensar na morte como se ela fosse um azar, um tabu ou uma fraqueza emocional. Mas os estoicos faziam exatamente o oposto. Eles mantinham a morte próxima, não para se tornarem sombrios, mas para se tornarem lúcidos. Porque quando você lembra que o tempo é finito, tudo o que é superficial perde força e tudo o que importa ganha peso. Marco Aurélio repetia para si mesmo que poderia deixar esta vida a qualquer momento. Não como ameaça, mas como orientação. Essa lembrança não o paralisava, ela o alinhava. Quando você entende que seus dias são contados, você para de desperdiçá-los com distrações, ressentimentos e expectativas irreais. A morte corta o excesso e deixa apenas o essencial. A maior parte da procrastinação nasce da ilusão de tempo infinito. Você acredita que sempre haverá depois. Depois você tenta, depois você muda, depois você age. Mas esse depois é uma promessa que ninguém pode garantir. Sêneca dizia que não somos pobres de tempo, somos pródigos com ele. Gastamos nossos dias como se fossem infinitos, até que não são mais. Quando você aceita a mortalidade, suas escolhas mudam. Você passa a respeitar o próprio tempo, passa a dizer não com mais clareza, passa a agir com mais intenção. Não porque ficou ansioso, mas porque ficou consciente. O medo da morte paralisa quem foge dela. A aceitação da morte fortalece quem a encara de frente. Epicteto ensinava que não devemos viver como se fôssemos imortais, mas como alguém que sabe que pode partir a qualquer momento. Isso não significa viver com pressa, mas viver com presença. Cada ação se torna um reflexo do caráter. Cada decisão carrega mais responsabilidade, porque você entende que talvez não haja uma segunda chance. A lembrança da morte também dissolve o medo do julgamento alheio. Quando você percebe que a vida é curta, a opinião dos outros perde importância. O que resta é a pergunta essencial. Estou vivendo de acordo com meus valores ou apenas tentando agradar? A morte expõe a futilidade de uma vida vivida para a aprovação externa. O estoico não usa a morte como desculpa para desespero, mas como um filtro. Ele pergunta a si mesmo: isso importa o suficiente para ocupar meu tempo limitado? Essa pergunta simples elimina distrações, conflitos inúteis e metas vazias. O que não passa pelo teste da finitude não merece sua energia. 2026 pode ser vivido como qualquer outro ano, distraído, automático e esquecido. Ou pode ser vivido com a consciência de que cada dia é um recurso não renovável. A diferença não está nos acontecimentos, mas na clareza com que você os atravessa. Quando você aceita que vai morrer, algo estranho acontece. Você começa a viver melhor, com mais firmeza, com mais honestidade, com menos medo. A morte deixa de ser um fim distante e se torna uma conselheira silenciosa, sempre lembrando o que realmente vale a pena. Memento mori não é um lembrete de fraqueza, é um chamado à responsabilidade. Você não tem todo o tempo do mundo e exatamente por isso cada escolha importa. A escolha definitiva de 2026.
2026 não será lembrado pelo que você planejou, mas pelo que você teve coragem de sustentar quando ninguém estava olhando. No fim, a vida não registra intenções, apenas ações repetidas. Você pode atravessar este ano distraído, reagindo ao mundo, reclamando do que não controla e adiando o que sabe que precisa ser feito. Ou pode atravessá-lo consciente, disciplinado e firme, mesmo quando for difícil, mesmo quando doer, mesmo quando parecer solitário. Os estoicos nunca prometeram uma vida fácil. Eles prometeram algo muito mais raro. Uma mente que não depende das circunstâncias para permanecer em pé. Marco Aurélio governou um império em meio a guerras, doenças e traições, e ainda assim escrevia para si mesmo como alguém que precisava, todos os dias, se lembrar do dever, da razão e do tempo limitado. Ele sabia que a maior batalha não estava fora, estava dentro. Sêneca nos alertou que a vida passa enquanto adiamos. Epicteto nos lembrou que somos responsáveis não pelo que acontece, mas por como escolhemos responder. Essas ideias atravessaram séculos, não porque são bonitas, mas porque são verdadeiras. E verdades não envelhecem. Elas apenas aguardam alguém disposto a aplicá-las. Talvez 2025 tenha sido um ano de frustrações. Talvez você tenha falhado, desistido, se perdido. Mas o estoicismo não pede que você se arrependa. Ele pede que você assuma. Assuma quem você foi. Assuma onde errou. E a partir disso, construa alguém mais forte. Não amanhã. Não quando estiver pronto. Agora. Porque o tempo não vai desacelerar para você. A vida não vai esperar você se sentir confiante. O mundo não vai se tornar mais justo. O que pode mudar é a sua postura diante de tudo isso. E quando a postura muda, tudo muda junto. 2026 será exatamente o que você treinar sua mente para que ele seja. Se você treinar fuga, ele será mais um ano de desculpas. Se você treinar disciplina, ele será um ano de construção. Se você treinar consciência, ele será um ano de clareza. O ano não decide nada. Quem decide é você. E se este vídeo te fez pensar, refletir ou se sentir confrontado, então você já entende o propósito deste canal. Aqui não oferecemos atalhos, promessas vazias ou conforto emocional. Aqui oferecemos algo mais valioso, sabedoria prática para uma vida firme, lúcida e disciplinada. Se você quer caminhar em 2026 com mais clareza mental, mais força interior e menos dependência do mundo externo, inscreva-se agora no canal Resiliência Estoica. Este não é um canal para quem quer se sentir bem por alguns minutos. É para quem quer se tornar melhor para a vida inteira. A escolha foi colocada diante de você. O tempo já começou a contar.